Começa agora, Papo de Caserna. Informações, curiosidades e muita história. Uma parceria com o Exército Brasileiro. Apresentação: Coronel Pantoja, da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Bom dia, Ermelinda. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Roquete Pinto. Sou o Coronel Pantoja, da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, e estarei com vocês no nosso Papo de Caserna. Hoje vamos falar sobre a história de um aglomerado de casas em cima de um morro, que deu início a vários outros que se espalharam rapidamente pela cidade do Rio de Janeiro a partir do final do século XIX. O Papo de Caserna de hoje vai retratar a primeira favela do Rio, instalada no Morro da Providência. O Morro da Providência é considerado a primeira favela do Brasil, embora haja uma disputa do título com o extinto Morro do Santo Antônio. Contudo, a Providência tem muito mais histórias para oferecer. O morro é testemunha de muitas memórias que fazem parte do passado da cidade do Rio de Janeiro e de todo o país. Entre muitas delas estão o nascimento de Machado de Assis e a Guerra de Canudos. A história dessa comunidade, cheia de curiosidades, começou em 1883, quando os planos de governo dos então prefeitos Barata Ribeiro e, posteriormente, Pereira Passos, tinham como objetivo higienizar a cidade, sobretudo derrubando cortiços. Dois fatores históricos importantes contribuíram para as primeiras ocupações na região: o grande número de soldados vitoriosos da Guerra de Canudos, que desembarcaram no Rio em 5 de novembro de 1897, sem moradia, e a grande concentração de negros que lotavam a cidade após a abolição da escravatura. Os primeiros habitantes do Morro da Providência tiveram como vizinhos os ex-combatentes da Guerra de Canudos. Esses soldados, quando voltaram ao Rio de Janeiro, ficaram sem amparo, emprego certo e moradia. Se mudaram para a comunidade. Nessa época, o Morro da Providência não era chamado assim. A região era conhecida como Livramento. Com a chegada dos ex-combatentes, recebeu a alcunha Favela, pois em Canudos havia um morro que tinha esse nome, devido a uma planta homônima. Com isso, o Morro da Providência foi Morro da Favela por um tempo. O atual nome também surgiu por referências trazidas de Canudos, na Bahia. Lá havia um rio chamado Providência. Isso inspirou o novo batismo. No entanto, existem outras versões. A Guerra dos Canudos foi tema de um grande livro, Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha. Contudo, o Morro da Providência tem outra forte conexão com a literatura nacional. No ano de 1839, Machado de Assis nasceu em um dos casarões antigos da Providência. Machado de Assis foi criado no então Morro do Livramento, na Gamboa, na zona portuária da cidade. O acesso ao local, no século XIX, era feito pela esquerda da Rua da Saúde, pela Rua das Escadinhas, que dá saída para as ladeiras do Livramento e do Monte. Outra importante morada da cultura brasileira, o samba, também desfilou pelas ruas do Morro da Providência. O início da história do gênero musical no Brasil deve muito às ladeiras da favela. Para conhecer mais curiosidades sobre o Exército e a história, nos sigam nas redes sociais, @DPHCX. Até o nosso próximo Papo de Caserna. Voltamos com você, Ermelinda.